Muito bem, meus amigos do Plantão da Cidade, diariamente tenho conversado com vocês aqui no programa sobre essa questão da obesidade. Um problema mundial. Hoje, mais da metade da população em todo o planeta sofre as consequências. Por quê? Mudança de ritmo de vida, sedentarismo, muito estresse, alimentação industrializada, temos que comer cada vez mais rápido. A tecnologia nos ajudou muito em várias coisas, mas nos ajudou também a trabalhar mais. A tecnologia hoje nos tirou tempo. A promessa é de que ela nos daria mais conforto, e deu mesmo, só que nos faz trabalhar cada dia mais. E isso, a gente, para os momentos de lazer, de ginástica, acabam se tornando mais curtos e a obesidade se torna um problema. O Dr. Mauro Giacomi é um parceiro que nós temos aqui, vem sempre conversar conosco, trazer as novidades, o que a gente chama de fronteira do conhecimento da medicina nessa área para o emagrecimento. E tem falado muito sobre uma técnica que a pessoa não faz cirurgia, a pessoa não precisa ficar internada, é uma técnica simples, não é? E sem anestesia, que é o mais importante, que muita gente tem muito medo de anestesia, é o balão intragástrico. Essa técnica hoje está liberada, já no Brasil, nós temos a vigilância sanitária, os conselhos de medicina que acompanham, há regras muito rígidas, e ela é muito menos invasiva do que a cirurgia bariátrica. É claro que a cirurgia tem suas indicações, não é o caso. Mas o Dr. Mauro Giacomi explica sempre para a gente como a pessoa pode perder peso com segurança e acompanhamento. Dr. Mauro, muito boa tarde, Dr. Mauro. Boa tarde, Carlos Viana. Seja muito bem-vindo, viu, Dr. Mauro Giacomi? Muito obrigado. Eu esperava ontem poder entrevistá-lo, mas naquela confusão que tivemos de Brasília, manifestação no Rio, acabou que nós não tivemos, mas hoje estamos aqui firmes. Eu tenho algumas perguntas, viu, doutor Mauro? Tudo bem. Para que a gente possa esclarecer os nossos ouvintes. Então vamos lá. O José Maria, que é lá de Ibirité. Utilizei uma vez o balão intragástrico. Posso utilizar novamente? Viana, com certeza pode sim. Na verdade, o paciente que utiliza o balão, ele deve retirá-lo no vencimento da sua prótese, ou seja, existem próteses de 6 meses e próteses de 1 ano, né? Que é o tempo de validade, ou seja, a partir desse prazo a prótese pode apresentar algum problema. Mas o paciente que teve bom resultado, mas às vezes ele conseguiu um resultado apenas parcial, ele pode reutilizar o balão para completar o tratamento. Sem restrições? Sem restrições. Vamos às perguntas aqui, mais uma que a Guerreira de Betim separou dos que mandaram para a gente. Uso o balão gástrico e emagreci 15 quilos. Um conhecido perdeu 20 no mesmo período. Por que essa diferença? É a nossa ouvinte Lúcia, aqui de Belo Horizonte. Olha, isso é uma pergunta muito interessante, né, Carlos? Pessoas que acompanham, fazem o tratamento pelo mesmo período e elas vão ter resultados diferentes. O emagrecimento... E ela está de olho no emagrecimento do outro, né? Isso hoje em dia com as redes sociais, então, né, Carlos? Né? Isso é muito comum. O que acontece é o seguinte, o emagrecimento final de qualquer técnica, cirúrgica, balão ou dieta e exercício, ela depende de alguns fatores, né? Primeiro, a própria técnica, se ela é bem realizada, no caso seria o balão, né? O segundo detalhe é o metabolismo pessoal, que é uma condição que é determinada por vários fatores, mas ele é pessoal, ou seja, a genética do paciente, se ele gasta mais energia do que o outro, né? Os fatores hormonais também. A aderência da pessoa à dieta que a nutricionista prescreve, ou seja, se ela não vai burlar a dieta com... se ela está cumprindo de verdade. Exatamente. Né? Então, lógico que a pessoa que tem uma aderência maior, cumpre direitinho a dieta, tem um resultado melhor. E por último, o metabolismo do exercício. Tem pessoas que praticam muito exercício durante o tratamento e outras não. Lógico que aquela pessoa que gasta mais energia, ela vai emagrecer mais, né? Então são esses fatores que determinam... Sim. Quer dizer, a pessoa com o balão, ela pode ter atividade física normalmente. Normalmente. Isso ajuda a emagrecer mais? Ajuda a emagrecer mais, porque o balão ele atua inibindo a quantidade que a pessoa consegue alimentar. Agora, o gasto energético depende da boa vontade da pessoa. Isso não compromete nada, doutor? Por exemplo, pressão arterial, batimento cardíaco, o balão não atrapalha em nada nesse equilíbrio, vamos dizer assim, do corpo? Não, ele não aumenta a pressão, não altera o ritmo cardíaco. Agora, a questão da pessoa fazer exercício ou não, isso deve ser liberado pelo médico da própria pessoa, né? Aqui tem uma pergunta também muito interessante da Renata, aqui de Belo Horizonte. A Renata precisa emagrecer 10 quilos para uma cirurgia plástica. Ela pode usar o balão? Com certeza. Se o médico, o cirurgião plástico indicou emagrecimento, é porque com certeza ela não está no peso ideal, não é mesmo? E aí uma técnica que pode ser utilizada para preparar o paciente para cirurgia plástica
ou para uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de obesidade no paciente que é muito gordo, é o balão gástrico. Ele vai fazer um emagrecimento e vai diminuir o risco da cirurgia, e no caso da cirurgia plástica, ele vai trazer um benefício estético maior. Agora, doutor Mauro, ela tem que emagrecer 10 quilos, por exemplo. Vamos que ela perca isso aqui em 30 dias. Ela pode retirar o balão? Ou o ideal é ficar, por exemplo, 6 meses com a prótese? Olha, nesse caso, existem as duas condutas. Isso a gente tem que conversar diretamente com o cirurgião dela. Existem pessoas que fazem essa cirurgia plástica ou ortopédica em uso do balão, tá certo? Para o organismo ter um tempo maior para acostumar com aquele peso. E tem outros cirurgiões que preferem que retire o balão. Mas não tem nenhuma contraindicação assim, para se operar utilizando o balão. Agora, o Silvio, que é aqui de Contagem, tem uma pergunta muito interessante. Ô, Carlos Viana, eu já operei, fiz a cirurgia bariátrica, mas engordei novamente. Estou muito preocupado. Será que dessa vez eu devo usar o balão? Olha, infelizmente o Silvio ele tem uma contraindicação formal, tá certo? Para se utilizar o balão intragástrico. A cirurgia bariátrica, ela contraindica o uso desta prótese, né? E aí eu sugiro o paciente passar na avaliação da mesma maneira para ver o que está acontecendo de errado com sua cirurgia. Por que está engordando de novo, né? Se é um problema com a cirurgia, ou se é um problema do seu metabolismo ou dos seus hábitos, mas o balão não é uma técnica adequada. Existe, inclusive, a chegada de uma técnica no mercado brasileiro chamada overstitch, que é um mecanismo de reconstrução da cirurgia bariátrica por endoscopia. É um método de sutura, ou seja, de costurar o estômago sem ser por via aberta, tá certo? Talvez seja o caso dele, tem que ser avaliado. Isso vai chegar em breve. Agora, tem uma pergunta também muito interessante que é da Suzana. A Suzana também está querendo emagrecer, está fazendo uma análise. Ela não diz se é para uma cirurgia, o que é, mas ela precisa emagrecer. Ela quer saber quantos quilos, em média, ela pode perder usando o balão. Entendi. Olha, vamos nos basear nos estudos, né? É o que você falou, na vanguarda da fronteira. Na fronteira do conhecimento. Exatamente. Bom, em média, os pacientes de balão, eles perdem de 20 a 25 quilos, tá certo? Agora, o que é importante salientar, que esses fatores, essas variáveis que eu citei há pouco, como a aderência à dieta, a prática de exercício constante e o metabolismo do paciente, causam algumas variações, tanto para menos quanto para mais. Então, eu tenho paciente que perdeu até 60 quilos. 60 Sim, quilos? Mas se você for olhar, era um paciente muito obesa, tá certo? Ela precisava perder isso e ela teve uma facilidade muito grande justamente por causa do tamanho. E, além disso, tinha um metabolismo que favorecia, aderiu corretamente à dieta, fez os exercícios corretamente durante o ano inteiro, teve uma perda ponderal substancial. Agora, existem aqueles também que vão fazer o contrário, né, Carlos? Eles vão comer doce, eles vão comer gordura em excesso, né? E a gente sabe que esse é o papel da nutricionista, da equipe multidisciplinar, criar regras, né? Alguns dias para fazer isso sem excesso. E o paciente deve seguir ao máximo. Mas, em média, os pacientes perdem de 20 a 25 quilos. Muito bem, então muito obrigado pelas perguntas. Pode mandar outras aqui. Vai ser um prazer encaminhar para o Dr. Mauro e buscar as respostas aqui no nosso WhatsApp 999967074. Sua pergunta é muito bem-vinda. Dr. Mauro é da Clínica Cronos. É 3384-3771. Anote aí. 3384-3771. Emagrecimento com responsabilidade, com acompanhamento e, naturalmente, sempre com muito cuidado para a sua saúde, né? Clínica Cronos, 3384-3771. Doutor Mauro, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes.